Hoje, a gente vai desconstruir uma perspectiva bem específica e altamente crítica sobre a medicação psiquiátrica. Todo esse material deriva do que chamamos de aconselhamento bíblico e de textos citados por essa vertente, com um destaque enorme para o livro Anatomia de uma Epidemia. Basicamente, é uma visão que bate de frente com muita coisa que a sociedade moderna aceita como regra no tratamento da saúde mental. E olha, é simplesmente fascinante analisar como eles montam esses argumentos. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Era como se estivesse com a alma anestesiada. Essa é uma citação visceral de uma mãe que tomava remédio para depressão e aparece logo no comecinho das fontes. Ela relata com uma franqueza absurda que, sob o efeito da medicação, o mundo ficou cinza. Não sentia calor, não sentia frio e, o pior, não sentia nem alegria ao ver os próprios filhos brincando. E isso já estabelece de cara o núcleo emocional da análise de hoje. A ideia de que o alívio clínico pode acabar apagando a própria essência de uma pessoa. Seção 1. Contexto do aconselhamento bíblico. A lente espiritual. Bom, para entender esse material, a gente precisa lembrar que ele não parte de um consultório médico tradicional, mas de uma base teológica bem profunda. Eles usam essas metáforas visuais fortes, tipo uma bússola apontando para o norte ou uma cruz de madeira. Por quê? Porque para eles, lidar com o sofrimento exige uma navegação espiritual. É uma premissa que prepara todo o terreno para a crítica que vem a seguir contra a psiquiatria convencional, que costuma olhar só para o lado biológico e químico da coisa. E é exatamente desse choque de visões que surge a grande pergunta do documento, que vai guiar a gente o tempo todo. E os medicamentos? O que acontece na prática quando tratamentos clínicos padrão batem de frente com essa visão pastoral? A partir de agora, o texto começa a jogar uma série de testemunhos reais para ilustrar o que eles consideram ser o custo humano não contabilizado de tudo isso. 2. O preço da empatia. A desconexão emocional. O primeiro grande bloco de relatos foca na perda da conexão humana. Pega o caso da Cat, por exemplo. Ela afirma de forma bem categórica: os remédios isolam a gente, interferem na empatia. A tese que o material levanta aqui é super intrigante. Eles reconhecem sim que os remédios acalmam a agressividade, paranoia, ansiedade extrema, mas o custo seria bloquear justamente a empatia, que é aquela cola emocional dos nossos relacionamentos. A Cat conta que se sentia letárgica e chega a questionar se lá no começo ela não estava apenas confusa com a vida em vez de estar doente a ponto de precisar desse isolamento químico. E daí a gente vai para o relato da Dória, que mostra uma dualidade meio assustadora. No começo ela diz: imagine só, eu não tinha emoções, era ótimo, eu não chorava mais. Ou seja, o entorpecimento inicial do Zyprexa parecia solução dos sonhos para a dor dela. Mas olha o preço disso a longo prazo. A Dória começou a se sentir intelectualmente apagada. Nas palavras dela, se sentia burra. Passou a dormir de 10 a 12 horas por dia e engordou quase 14 quilos. Aquele alívio virou uma disfunção gigante na vida dela. Parte 3. Preso em uma névoa. A perda de si mesmo. O que chama muita atenção nessa parte do texto é a consistência das histórias. Não é mais só sobre perder a empatia, é sobre um aprisionamento físico e mental. O relato do George ilustra bem isso. Ele passou 8 longos meses numa ala psiquiátrica e descreve a experiência assim: eu parecia um vegetal e não conseguia fazer nada, não tinha emoções. A ironia trágica é que a recuperação do George, segundo o relato, só começou quando ele tomou a decisão perigosa de esconder o antipsicótico debaixo da língua para não engolir. Só ao tirar a droga do sistema é que ele conta ter sentido a mente clarear e voltou a se sentir vivo de verdade. E se a história do George já é tensa, esse próximo testemunho anônimo catalogado nas fontes atinge um nível extremo de despersonalização. A pessoa relata: a sensação de que eu estava morto, meu corpo parecia estranho. É literalmente o pânico de sentir que o próprio cérebro foi arrancado da cabeça. Havia uma distorção sensorial tão agressiva que até a água do chuveiro em temperatura ambiente parecia queimar os ossos. É um cenário muito sombrio de alguém perdendo totalmente o contato com a realidade enquanto está sob medicação. Com todo esse peso emocional estabelecido, o documento volta para o seu marcador principal. E os medicamentos? Essa pausa estrutural serve para fazer uma virada. A gente sai do campo das emoções e do entorpecimento e entra agora numa acusação muito mais clínica e fisiológica. 4. Efeitos colaterais extremos e danos severos. Vamos ver como isso se acumula na prática. O texto traz o caso infantil do menino Nathan. A mãe dele diz que, com os primeiros remédios, ele ficou parecendo um zumbi e começou a ter acessos de fúria terrível. É o que as fontes chamam de cascata de intervenção. O Nathan começou com Ritalina, que o deixou inerte, aí mudaram para Concerta, que causou comportamentos obsessivos, como se recusar a pisar na grama,
Para lidar com a obsessão, adicionaram Prozac. O resultado final dessa mistura toda? Surtos de violência incontroláveis, ao ponto do menino ameaçar de morte a própria mãe e a irmã. Para dar suporte a esses casos, o material compila os danos causados por benzodiazepínicos e funciona como um grande alerta vermelho. Estamos falando de sensações de sufocamento, tremores, convulsões. No campo psicológico, a lista é pesada: insônia com pesadelos, depressão extrema e aquele estado de desrealização que a gente comentou, onde parece que o mundo físico ao seu redor deixou de ser real. E isso ilustra muito bem como a fonte faz esse catálogo metódico para desconstruir a ideia de segurança de medicamentos supercomuns, como a Ritalina. As ramificações vão desde tiques motores até eventos drásticos como morte cardíaca súbita. Mentalmente, o texto associa o estimulante à paranoia, oscilações severas de humor e surtos psicóticos, o que vai totalmente na contramão da ideia de controle que a medicação geralmente promete. Seção 5. Curar versus tratar. O propósito real. Depois de expor todas essas falhas clínicas, chegamos ao clímax filosófico do material, que se baseia muito nas ideias do psiquiatra David Cooper. O ponto crucial é essa divisão. De um lado, a psiquiatria padrão focada em curar. Só que curar, para eles, não é algo bom. Seria mais um mecanismo de controle social. Seria pacificar o paciente para torná-lo aceitável para a família e para a sociedade. Basicamente, calar a pessoa. Do outro lado, estaria o tratar, que tem uma definição muito mais difícil e nobre. Significa ajudar indivíduos quebrados a recuperar a sua verdadeira essência sem depender do torpor das drogas. E a análise culmina brilhantemente nessa reflexão que está aí na tela. Os tratamentos modernos estão apenas deixando as pessoas aceitáveis e pacíficas ou estão genuinamente ajudando a torná-las inteiras de novo? É uma pergunta bem desconfortável, para falar a verdade. Sem tomar nenhum lado na discussão médica, fica muito claro como essa lente teológica constrói uma crítica super amarrado, obrigando quem estuda o tema a pensar sobre a diferença entre só silenciar um sintoma e realmente reconstruir um ser humano. E é com essa provocação fortíssima que a gente fecha o documento de hoje.